Boa tarde a todos. A turma tá pequena hoje. O que que deu? Será que seremos só nós? É, então, eu coloquei para gravar aí, e ontem eu não disponibilizei ainda, mas quem sabe possa ser útil para quem perder este momento importante. Na semana passada também tinha ali para vocês fazer, né, uma leitura e também assistir ali alguns vídeos já realizados em outras aulas, para vocês entenderem ali um pouco do conceito de serviços web e até mesmo já experimentar um pouco da implementação. Já visto que os vídeos ali eu mostro como fazer ali um pequeno exemplo passo a passo. Fizeram? É, beleza, né? Beleza? Bom, gente. Então, antes de mais nada, né, só dando uma geral aqui para vocês sobre a disciplina de serviços web. Ah, é uma disciplina. Ué, eu não coloquei? Claro que coloquei. Hã? Falando daquele detalhe, aquele ponto importante, né, o chamado plano de ensino. É, então, essa disciplina, na verdade, a nova matriz que vocês estão fazendo aí, ela ficou, digamos assim, melhor posicionada, né, que na matriz anterior, na grade anterior do curso, serviços web vinha antes de programação orientada a objetos, tudo. Então, trabalhar qualquer implementação era bem complicado. Mas aí a gente, com a nova atualização aí, melhorou. Pelo menos o que se faz de código dá para entender um pouquinho, porque já vem aí com a base de orientação a objetos. Mas, anteriormente, o pessoal realmente só fazia os códigos para ver né, os projetinhos ali funcionando. De resto, tinha muito conceito que ficava até difícil de explorar, porque o pessoal não tinha base ali. Mas melhorou bastante. Essa disciplina aqui, ela tem 40 horas, então é uma disciplina um pouco mais rápida, né? E a ideia dela mesmo, dentro do curso de desenvolvimento de sistemas, é que vocês tenham uma noção, né, do que são os serviços web. Para vocês terem uma ideia, né, já no curso Técnica Informática para a Internet, essa mesma disciplina, ela tem 80 horas lá. É um desenvolvimento mais voltado para a web, então é diferente, né, a pegada. E então, diante disso, né, a disciplina ela tem como propósito aí, né, que vocês entendam desses conceitos. Só lembrando, que o plano de ensino já está disponível ali no SIGA, tá? Para vocês acompanhar também. Principalmente, né, conhecer aí dos conceitos e aplicações de serviços do web. E que vocês possam também ter uma ideia de como é implementado, né? E os recursos necessários quando se fala em serviço web, que muda um pouco do que vocês vinham implementando aí, né? Principalmente aplicações aí, desktop e tudo mais. É uma disciplina que, por mais que tenha ali, né, no nome serviços web, tá? Tem que entender que não é para desenvolver páginas web. Aí, isso aí vocês ficam lá com a disciplina de
programação web 2, 3, 2, 3, 2, 3, né? 1 e 2, quer dizer, 1 e 2, 1 e 2, porque lá no técnico informática da internet, lá é 1, 2, 3. 3 disciplinas de 80 horas. Você tem o web design, né? Então, uma carga mais valente. Então, essa disciplina, assim, gente, né, ela não tem essa característica, né, de desenvolver aplicação lá de front-end. Ela tem uma proposta, assim, para vocês compreender mais a questão de back-end. Tá? Então, embora mais lá no final eu mostro alguns exemplos para vocês, se o pessoal sempre fica na dúvida, mas e como é que agora eu coloco isso numa aplicação web de front-end? Né? Então, tem uns exemplos ali. Mas não é bem esse o foco, tá? Então, a gente pensa mais mesmo na aplicação do lado servidor, que é o que a gente brinca como server-side. Bom? Então, nessa proposta aí também, como a gente fala de serviços web, é importante que vocês tenham uma ideia, né, uma noção aí de protocolos de comunicação. Como nesse conceito de serviços web, você prover soluções que são usadas por outras aplicações, a sua aplicação que você vai estar desenvolvendo no back-end, ela vai ter que se comunicar. Para ver comunicação, então, a gente vai falar de protocolo de comunicação. Então, hoje, basicamente, os meios de programação mais utilizados, assim, com mais frequência, tá? Baseado num protocolo chamado REST. E aí, para isso, para fazer a comunicação, é necessário, né, preparar os dados para que eles possam ser transferidos, né, de um servidor para cliente e vice-versa. E, nesse caso, a gente usa de linguagens apropriadas que sejam reconhecidas por qualquer linguagem de programação. O caso de XML e JSON. Hoje, né, largamente usado aí JSON. Por isso a gente vai dar um foco maior com JSON, nem tanto nessa questão de XML, certo? Mas é uma forma também. Então, assim, para que vocês possam ter uma ideia da proposta assim, geral da disciplina, tá? Vocês estão acostumados assim, disciplina de programação para web. Aí vocês pegam o PHP da vida ali e desenvolvem tudo com PHP, misturando ali código HTML, SQL, não sei mais o que, para fazer uma aplicação completa, né, por meio do PHP. Não é isso que vocês fazem? Tá? Você está fazendo uma aplicação web. Aí você pega a disciplina de programação orientada a objetos e vem, né, de uma continuidade lá de lógica de programação, onde vocês pegam a linguagem de programação Java. Então, é Java, 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 e faz o desktop ali, né? A ideia nesse estilo de programação agora, pensando em serviço web, a pegada é um pouco diferente, porque você vai criar soluções que são consumidas por outras aplicações. Então, esse é o principal propósito. O que é isso? Vamos lá, em programação orientada a objetos, você faz uma aplicação, né? Pode pensar em desktop, mas você logo já está pensando no usuário que vai interagir, vai colocar um valor ali, o programa vai calcular alguma coisa e vai mostrar o resultado. Né? Quando você pensa em serviço web, o usuário de serviço web não é necessariamente uma pessoa. Eu ontem até fiz uma figura no quadro para mostrar a questão de arquitetura. Fiz um retângulo com o AWS, né? O usuário de serviço web normalmente são outras aplicações. Então, você programa para programadores, vamos pensar assim. Por isso, serviço. Você cria serviço e outros programadores fazem uso desse serviço para complementar o sistema que ele está fazendo.
Então, uma ideia rápida para vocês entenderem, né, essa ideia de serviços. Por exemplo, se vocês vão para uma loja virtual, né, uma loja online, aí você vai fazer uma compra. Quando você vai fechar sua compra, você tem que colocar lá o seu endereço. O primeiro recurso que ele pede lá normalmente é o CEP. Você preenche o CEP e ele preenche todos os dados do CEP. Rua, bairro, cidade, não é mesmo? O número da residência, normalmente, ele não dá, né? Você coloca além do complemento também, né? Mas os outros, basicamente, ele preenche tudo. Na maioria dos casos, tá? Vocês podem ver que a funcionalidade é praticamente a mesma. É só a questão mesmo de apresentação visual, como que vai ser apresentado esses dados. Mas o serviço de CEP, normalmente estou falando já, é um serviço terceirizado, né, que a empresa que está desenvolvendo aquela aplicação da loja online, tá, ela não vai mais se preocupar em fazer um banco de dados para controlar a CEP, o que seria algo meio assim até atualmente fora de regra, porque você acaba perdendo tempo para implementar, você acaba perdendo tempo para gerenciar todos os CEPs aí do país, né? Quando tirar uma empresa especializada em fazer isso. Olha só que legal. Alguém se especializa em prover CEP. Então, ele vai te garantir que nasceu uma nova rua, nasceu um novo CEP, né? Em pouco tempo, isso vai estar registrado numa base de dados. E quem usa desse serviço vai ter os dados atualizados. Então, alguém implementa o controle disso e disponibiliza na forma de serviço. Agora, você vai fazer uma página web, por exemplo, ao invés de você criar tudo isso, você vai incorpora, né, o serviço de CEP no seu projeto, né? Exemplos do CEP aí, né? Esse carinha aqui, ó, Via CEP. Tá? O Via CEP ele é gratuito, né? Contém dados aí baseado no IBGE e ele te permite fazer consultas de qualquer CEP. Então, ele é uma base de dados que controla isso, certo? Então, ele está dizendo aqui, ó, que para você fazer uma consulta de CEP, você vai colocar o domínio, um recurso que você quer acessar, o número do CEP e a forma como você quer apresentar os dados aqui nesse caso, né? Cada um vai ter um meio de fazer essa pesquisa. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, estou pegando do exemplo, né, o CEP 0100100. Então, deu ali, ó, Praça da Sé, né, São Paulo, né, o bairro da Sé, e assim você poderia colocar qualquer outro endereço CEP válido aqui, ó, por exemplo, 98.700.000. Isso aqui vai dar lá na grande cidade de Juí, no Rio Grande do Sul, né? Então, só para matar saudades aqui, né? Mas ele está te dando isso aí em formato JSON, que é uma forma de comunicação. Qualquer linguagem de programação, agora lá os programas que vocês fazem em PHP com o professor Herbal, e que vocês vão fazendo no TI, provavelmente agora, aí o projeto final usando PHP, mas olha, já aviso, hein? Tem aluno que já usou o conteúdo de programação orientada a objetos, usou serviços web e fez uma aplicação fora de PHP. É possível também, tá? Para quem tiver coragem e fazer a frente disso, o PI não precisa ser em PHP, tá? Se o Erval ouve isso agora, ele não pode. Mas é que também a gente chama lá, porque quase ninguém faz soluções em Java para apresentar no PI. Mas dá para você fazer um serviço web em Java e consumir no PHP também, se você quiser, não tem problema. Ele integra as duas empresas. Aí eu vou ficar feliz, o professor Irmão vai ficar feliz, né? Aí a gente comemora junto. Mas é isso, ó. Esse formato de dados está aparecendo aí, vocês estão vendo, ó. Sempre tem à esquerda é o nome do atributo e à direita o valor.
Então, o nome do atributo e valor é sempre em duplas assim, certo? E tem um padrão para isso, né? Esse é um padrão chamado JSON, que é o que foi colocado lá no formato da pesquisa. Se eu colocar aqui, por exemplo, XML, vamos ver se ele está preparado para isso. No caso, o serviço tem que ser programado para aceitar esses parâmetros. Não é colocar qualquer coisa que vai funcionar. Se não programar, não vai ter. Então, agora aqui, ó, ele deu a resposta no formato XML. O formato XML Extensible Markup Language. Ele segue muito um padrão ali, né? Isso foi determinado pelo W3C. Vocês também estudaram alguma coisa lá com o professor Everval. Ele segue, né, o padrão lá do HTML. Só que o XML, né, diferente um pouco do HTML, ele não aceita erros de sintaxe. Como, por exemplo, abrir uma tag e não fechar ela. É regrinha, tem que abrir e fechar, porque isso determina exatamente onde vai começar um campo, onde ele vai terminar. Então, mais ou menos da mesma forma, você tem atributo valor, certo? Só que o valor normalmente está como um texto ali, né? Enquanto os atributos são representados na forma de tag. E como que a gente faz essa geração de dados? Eu tenho que escrever um programa para formatar cada atributo, colocar o valor lá dentro, preparar o protocolo para comunicar. Não, não é isso, tá? Então, para isso, vão existir bibliotecas que você vai configurar. Você vai ser, gere os dados do meu programa na forma de JSON. Ele vai lá e monta para você. Interprete uma requisição JSON. Você recebe um dado JSON, ele sabe extrair os valores, né? Atributo-valor. Então, as bibliotecas é que vão cuidar disso. Tá? Mas, eu vou falar para vocês, na época, quando eu comecei a estudar serviços web, e que as bibliotecas não estavam ainda bem desenvolvidas, a gente tinha que escrever os algoritmos, muitas vezes, para montar a estrutura. Então, era um pouco mais trabalhoso. Hoje, não. Hoje está muito prático aí. Então, é mais ou menos essa ideia. Essas linguagens XML, JSON, elas vão nos permitir aí que esses resultados sejam interpretados por qualquer linguagem de programação. Então, serviço web, ele vai ser um pouco diferente do que a gente vinha programando por esse motivo. Porque você cria uma solução que se comunica com qualquer outra linguagem de programação. Então, essa é uma característica muito interessante, porque se você faz um serviço web em Java, tá? Então, se o serviço web está em Java, aí você vai ter aqui, seria a parte do servidor, né? Os clientes. Os clientes desse serviço, eles podem ser escritos em PHP, em Python, pode ser cliente Java também, pode ser cliente Kotlin, qualquer linguagem de programação. Então, ele comunica aqui com esse cara. Só que, para isso, precisa de um protocolo de comunicação, e por detrás desse protocolo aí tem uma linguagem de comunicação, que é hoje XML ou JSON, mais usado aqui. Existiu outra já? Tá? Na verdade, serviço web até assim são conceitos bem recentes. Quando eu falo recente da computação, é questão assim de 15 anos, 20 anos aí, tá? Mas antes já havia necessidade de comunicar programas desenvolvidos em uma tecnologia, uma linguagem com outros programas. Então, havia problemas de compatibilidade, porque você montava uma base de dados, às vezes gigantesca, fazia um sistema que, de repente, ele tinha que se encontrar com outro módulo de sistema desenvolvido por outra empresa e que se perdia tudo. Muitas vezes, os caras tinham que refazer toda a implementação de novo, replicar dados, e esses dados aí começam a ter inconsistência, porque às vezes você atualiza uma base, esquece de atualizar a outra, então é uma série de problemas. Então, de muito tempo já que houve essa necessidade de integrar diferentes tecnologias.
Eu, por exemplo, vamos lá, ao passado, né? Quando eu fiz mestrado, né, existia ali, foi em 98, quando eu ingressei no mestrado, na UFSC, tinha uma disciplina de sistemas distribuídos que eu tive que fazer, pesada pra caramba. A gente precisava comunicar programas com linguagens diferentes. Então, a gente tinha lá um protocolo chamado Forma, né? E dentro do Forma aqui tinha uma linguagem específica chamada ORB, né? Que vem do próprio Forma, Object Request Broker. E aí a gente conseguia fazer uma comunicação com diferentes linguagens de programação. E também, usando da linguagem de programação C, a gente conseguia comunicar com outras linguagens, né? Java, Pascal, né? Através também de um protocolo específico aqui para fazer comunicação remota, através de um protocolo chamado RPC, Remote Procedure Call, né? Mas só que elas não tinham linguagem de comunicação específica como XML, JSON, ou seja, a gente não tinha bibliotecas para fazer o processamento dos dados. A gente tinha que criar, né, os algoritmos para fazer esses protocolos aí, então era bem mais trabalhoso. Os protocolos te davam as regras de como as coisas funcionavam. Agora, a forma de implementar era bem, assim, manual, bem trabalhosa mesmo, né? Aí, nós vamos lá usar a expressão, né? É muito verboso, né? Verboso, chamar as linguagens de verbosa. Vocês não viram as linguagens lá de 80, 90. Você não viu o que é verbosa, né? Eu quero fazer uma telinha, né? Quero fazer uma telinha lá, um framezinho para mostrar aqui os dados aqui centralizados. Se passava o dia inteiro só para programar aqui a telinha aqui com as bordinhas aqui dupla, fazer cada cantinho, depois montar aqui, fazer as linhas certinho. Agora fiz a minha telinha. Não, mas ela ficou muito para a direita, eu quero levar um pouco para a esquerda, tudo de novo, você tá louco. Isso aí é verboso, verboso, caramba, tá louco. Tudo bem. Tá? Hã? Tudo né? Professor, tem do João que já foi montado nos sites, que também é perigoso passar até 100 então. Então a questão é a seguinte, né? Quando se falar em perigoso, está falando de segurança, tudo que se faz, né? Está na rede, né? Para consumir isso aí no front, ele vai passar para o cliente. Tá. Só que aí é assim, né? Primeiramente, a gente já te entrega a palavra aí, primeiramente, a gente começa a visualizar os dados mais abertos, assim, então é tranquilo. Mas quando você começa a tratar de dados que você requer um pouco mais de segurança e tudo, aí tem os níveis de segurança para você implementar nessa transmissão, dados criptografados e tudo mais, aí a coisa muda um pouco. Tá? Aí tem como cortar esse arquivo também. Porque eles não é JavaScript. Eles não é JavaScript, Object Notation. Então, basicamente, o serviço web é meio que uma API, né? Então, na verdade, um serviço web hoje, muitos vão chamar assim de API, né? Fazer uma API REST, por exemplo. Tá? Então, só que tem que, claro, né, cuidar o uso do termo da API, dizer, o serviço é uma API. De fato, se resume a isso, mas a API, de fato, é um meio que você tem para comunicar, entendeu? Então, na verdade, assim, você tem que pensar, aqui eu tenho um serviço web rodando, né? Para você chegar nele, você comunica através de uma API, Application Programming Interface. É esse cara que dá abertura para você, de um mundo externo, né, comunicar com o interior aqui de uma aplicação. Então, a API te dá um padrão de comunicação. Tá? E outra coisa que já é bem importante destacar, que se eu falo API, não pode logo associar com o serviço web.
tá? Porque a API é um conceito no mundo aí da programação e não só da programação, da computação, que se aplica em diferentes contextos. Então, tem que saber primeiro contextualizar. Até a gente pode dizer que todo serviço, né, ele é acessível sim por uma API, então pode ser chamado de uma API, mas dizer que toda API é um serviço é errado. Então, sempre destacando esse detalhe. Então, no caso, a API é só a ponte, não o serviço em si. Exatamente, porque o serviço é o que vai estar executando lá, né? Então, a API é a forma de acesso, né? A API, ela te dá as regras de como você vai acessar. Em serviço web, tá? O que é exatamente uma API? Como que uma API é publicada e consumida por um cliente nesse contexto, né? De fato, o que tem por detrás disso é um método Java, se eu falar em Java, né? Porque também eu não vou desenvolver serviço web somente em Java, que é o que a gente adota para fazer isso. Você pode fazer serviços usando outras tecnologias, outras linguagens. Praticamente toda a linguagem de programação ela te oferece recursos para você criar serviços web. Então, a API nada mais é, né, por detrás, né, da aplicação, e falando de Java, é um método que tem nome, tem parâmetros de entrada e ele vai te dar uma resposta. Então, tem o tipo de dado de retorno. Se você sabe fazer um método Java, você sabe fazer um método Java agora, né? Por exemplo, você vai fazer um método somar lá, né? Faz um método somar que tem uma variável A, que tem uma variável B. Esse método aqui, ele vai retornar, por exemplo, um inteiro. Ele pode ser público. E aí ele vai retornar o quê? Né? A soma de A com B. Nossa, coisa, né? Vocês devem lembrar, né? Então, ó, nome do método, parâmetro de entrada, processo, retorno, né? E a saída. Então, é o tipo de dado de retorno. Assim, eu vou escrever serviço no web também. Mas o que tem de diferente desse método que vocês aprenderam a fazer já para o serviço web? É porque esse método aqui, se eu quero tornar ele um serviço, eu vou ter que colocar alguns indicadores, um indicativo aqui de que isso vai ser um serviço. Hoje, a gente tem um recurso facilitador para isso. No caso de Java, e usando ali o que a gente vai usar de tecnologia para desenvolver isso, né, que é o Spring Boot, nesse caso a gente começa a trabalhar com anotações, né? Então a gente vai colocar aqui uma anotação, né, no sentido do nome do método, e aí determinar que tipo de método que ele vai ser. Então vai vir mais algumas implementações aqui. Quer dizer, isso aqui não é código Java puro, é uma anotação, você está avisando, olha, tem esse método, mas ele precisa de uma complementação que vai ser dada ou por uma biblioteca ou por algum framework, né? Alguma coisa que vai ser complementada no código. Aí, se eu não fizer isso daqui, aí você pode voltar para no tempo e programar cada uma das linhas necessárias para tornar isso um serviço web. O que eu quero dizer é que, se eu colocar uma anotação, escrevendo uma linha, isso já resolve muita coisa para mim. Se eu não colocar essa anotação e quero transformar um serviço, provavelmente eu vou ter que implementar umas, sei lá, 20, 30 linhas a mais. Vou falar uma dúvida aqui, que eu estava... essa anotação tem aquelas quatro básicas, né? A diferença quando o servidor recebe a GET, a POST, ele vai receber a FIG, não. Eu não sei qual é a diferença da GET para a POST. A GET, quando se usa a GET, quando se usa a anotação POST. É que, na verdade, assim, você tem lá o GET, POST, PUT, delete, update, né? Tem várias anotações ali para você determinar o tipo de método que você quer. Normalmente, quando é get,
não haverá modificação de estado do recurso, né, que está sendo chamado. Normalmente usa para fazer pesquisa de dados. Tá? Ah, só para pegar o... Isso. Agora, quando você vai atualizar o recurso, o que é atualizar o recurso? Você quer gravar os dados de um aluno num banco através de um serviço. Aí você vai usar um post para fazer isso, porque é uma atualização. Vai modificar o banco. Vai modificar. Você vai dizer que vai modificar o recurso. Tá? Então, isso ele já te permite também enviar dados. Por exemplo, um GET não permite enviar dados para modificar o estado de um recurso. GET então seria mais para pegar informação, pessoal. Exato. Alguém serve para o Aí isso vai mudar um pouco o contexto, né? Ele vai mais para a linha de aplicações web, dos métodos de comunicação HTTP, protocolo HTTP. Tá? Esse GET, PUT, POST, UPDATE, DELETE, eles são aí diretivas, são métodos, né, de comunicação do protocolo HTTP. Professor, e a minha questão da anotação, você fala, por exemplo, a gente vai escolher o método, então vai colocar essa anotação, e aí a gente vai jogar e o que vai achar essa anotação, ele vai fazer o que tem que fazer no caso. Ele vai estar sinalizando. Exatamente. Então você coloca ali o programa para compilar, né? O compilador Java, ele vai identificar que tem uma anotação, ele vai procurar identificar que tipo de biblioteca ou framework vai resolver aquela anotação, vai fazer as requisições, aí o framework resolve aquela anotação. Em algum lugar ele vai escrever códigos, né? E vão se transformar em códigos ali, class, né? Arquivos class, Java, para você fazer a distribuição e executar o seu projeto depois. É isso que ele faz. Beleza? Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Tá? Então, essa é a ideia, né, gente, de criar serviços web. Você vê aqui, ó, isso aqui não é uma coisa que você vai mostrar para um usuário final. Tá? Então, você vai ter dois lados da programação. Quem desenvolve o servidor da aplicação e vai prover dados assim, e quem vai consumir isso. Então, vocês vão ouvir muito essa palavra, consumir um serviço. Normalmente, a aplicação do cliente, ela consome o serviço, certo? E quando ela faz isso, a aplicação do cliente, ela vai ter que lapidar esses dados aqui. Ela vai ter que extrair o que importa para ela. E talvez nem tudo é importante, nem tudo é relevante aqui. Então, ela vai ter que identificar o que é necessário e aí, então, fazer o tratamento disso. Por exemplo, você poderia usar o ViaCep aqui, que eu falei para vocês, para colocar no projeto PHP de vocês. Sem problema nenhum. Então, o usuário lá, vocês iriam fazer no PHP, tá? Não me peçam para fazer isso. Tá? Você faria lá no PHP, e eu sei que vocês sabem fazer isso, PHP, HTML, CSS, Java 4, você vai saber o quê? Você sabe fazer isso aqui, né? Colocar um componente para digitar um CEP aqui, né? Digitou o CEP, sei lá, vai colocar um botão aqui, né? Com uma lupinha, o que você vai fazer? Aí, sou dessa praia, não. Colocou aqui, né? Os dados vão ser preenchidos, né? E da onde vai sair isso daqui? Isso aqui vai sair, né? Se você usar o ViaCep, por detrás aqui da programação, você vai requisitar o serviço. O serviço vai levar como parâmetro, aí você vai ter que inserir lá onde eu coloquei explicitamente, você vai ter que colocar uma variável, né? Você preenche aquele valor e manda para o servidor do ViaCep. Ele te dá a resposta, te dá num formato XML ou JSON. Tudo vai depender de como você vai requisitar essa URL. Essa URL você vai escrever dentro do seu programa, né? Aí, lá em PHP, deve ter uma biblioteca, alguma coisa para cuidar de requisições
de serviços web. E aí, então, gente, ele te dá esses dados aí. Agora, o que você faz? Você extrai o que te importa, ali, né? Qual é o nome da rua, qual é o bairro, e vai preenchendo isso. Né? Então, olha só. Qual é a linguagem de programação que o pessoal fez o serviço web aí, do ViaServer? Não faço ideia. Tá? Mas a ideia que eu tenho que ter é que ele vai prover um resultado em JSON ou XML. Isso eu preciso saber. Porque isso eu vou ter que colocar nas bibliotecas do meu projeto como um consumidor de um serviço web. Então, se eu estou programando em PHP, eu vou ter que saber, ou vou usar uma biblioteca XML ou JSON, fazer a requisição, receber os resultados, lapidar esses dados e apresentar na interface de usuário. Entendeu? Então, assim, né, é que são, né, os serviços web. Por que eu falei, né, que programar serviço web é um pouquinho diferente do que vocês iam programando? Porque vocês iam programando, vocês ficavam interagindo com o console, né, da aplicação. Agora, a ideia é usar de recursos, né, da web. Aqui a gente usou um navegador, por exemplo. O navegador para fazer pesquisa, está tudo bem, mas daqui a pouco a gente vai querer enviar dados, já não vai dar mais, a menos que a gente faça a programação disso, com JavaScript ou uma linguagem que a gente está usando como exemplo PHP, né? Aí você consegue interagir também, tá bom? Mas, nesse contexto geral aí, é importante que vocês comecem entendendo dessa forma, tá? Que você precisa fazer o serviço, depender de linguagem de programação e disponibilizar isso para que seja consumido por outras linguagens de programação. Tá? Aí, no caso, gente, eu dei o exemplo, né, de CEP. Você pode ir muito longe. Né? Vai existir assim, desenvolvedores que daqui a pouco ele vai ser um montador ali de quebra-cabeça, entendeu? Ele vai pegar um serviço terceirizado de um, serviço terceirizado de outro e só vai jogando na montagem ali da sua aplicação cliente e joga isso para ser utilizado. Né? Por exemplo, se vocês já viram alguns sites assim, empresa de turismo, por exemplo, você vai contratar uma viagem para passear, né? Pô, pior que esse velho já tem cara. Mas você vai colocar lá o seu destino de interesse, você vai indicar se você quer passagem aérea, se você quer passagem de ônibus, você vai indicar se você quer alugar um carro no lugar onde você está indo, se você quer fazer alguns passeios, né, para conhecer a região que você está indo também, você vai marcando isso. Quando você pressiona lá para fazer a pesquisa, você vai ver o resultado. Olha, o melhor preço de aéreo, o melhor horário de aéreo para você fazer é esse. Chegando lá, vai ter um carro, né, para você alugar de tal companhia, então o melhor preço é esse. E aí você pode escolher por esse ou aquele hotel, né? Então ele já te dá um monte de sugestões assim, e é só você definir e comprar o seu pacote de viagem. Parece ser uma coisa muito simples. Parece que tudo está ali desenvolvido pela empresa de turismo. Mas, na verdade, a empresa de turismo ela é conectada com vários serviços web. São serviços web de companhias aéreas. Você pega a TAM, vai ter um serviço web, a TAM, né? A Gol vai ter o seu serviço web, a Azul vai ter o seu serviço web, a TAP vai ter o seu, né? Enfim, aí você pega os hotéis. Hotéis também vão disponibilizar ali na forma de serviços, né? Disponibilizar a disponibilidade de quartos, né? Para o período que você deseja viajar. Vai sugerir para você ali, então, por exemplo, a locação de um veículo no local que você está indo também, que é uma outra empresa. Então, tudo através de serviço, né? Que está integrado
e que vai te dar um resultado, parece que está tudo ali numa página só, mas só que não. Então, o professor, só para entender, assim, então, você, no caso, o conceito que como é que isso não está centralizado no relatório. Vários softwares que só manda a definição do... Exatamente. Né? Então, por exemplo, o software da empresa de turismo poderia ser sido desenvolvido, por exemplo, com uma PHP, né? E o serviço da Latam, por exemplo, em Java, o serviço da Go em C Sharp, o serviço da Azul em Python, sei lá, entendeu? E no final das contas, quem está usando ali o portal não vai fazer ideia, tudo é transparente, não vai fazer ideia de quais foram as tecnologias utilizadas. O que ele quer ter certeza é de que se ele fez uma pesquisa, aparece o resultado, ele seleciona o que ele quer, ele compra, ele paga, vai dar tudo à disposição dele. Né? Não vai quebrar a cara, né? Ele chega lá para pegar o voo dele, não, esse voo não existe, né? Não, o hotel que você reservou não tem reserva nenhuma. Já aconteceu e acontece, né? Só que eles que usam aquele de serverless, da online, porque essa questão da dúvida do web. Como é que é? As empresas que usam serviço sem servidores. Aquela coisa que tu joga a tua aplicação na nuvem, e ela roda lá, e daí tu não precisa pagar o feito. Ele fica lá guardando o uso. Aí, se tu, geralmente, assim, tem uma taxa de transferência. Se tu passar aquela taxa, ele vai te cobrar, vai começar a te cobrar mais como se fosse um servidor. Mas ele faz o deploy muito mais facilmente. Isso acho que tem mais a ver com parte de infraestrutura, a forma como você disponibiliza, né, os recursos do sistema. Facilita para te jogar a aplicação lá, o AWS. Mas, de fato, quando se vai falar de serviço, aí não tem erro, tem que ter, né, o recurso à disposição. Aí. Beleza, beleza. Entenderam a parada aí? Tranquilo? Então, gente, assim, claro, né, teriam vários exemplos aí. Um clássico de serviços do web é iFood, né? Então, o iFood oferece ali uma API e para que os restaurantes possam integrar suas cozinhas ao iFood, pensando que tudo está dentro do iFood, mas só que não, cada restaurante está disponibilizando, né, a sua base de dados, os seus cardápios e tudo mais, e o que o iFood faz é a integração disso. E aí, para que um restaurante possa integrar, ele tem que seguir ali os critérios, né, do iFood, a forma como vão ser feitas as requisições, a forma como vai haver a interação entre o iFood e o restaurante, né? A questão de programação ali de tempos e tudo mais para entrega, o preparo do seu alimento e tudo mais. Tudo isso o restaurante vai estar provendo, né, em tempo real e o iFood vai atualizando, você vai visualizando ali, né, entendeu? Então, é tudo por meio de serviço. Afinal, um restaurante usa uma aplicação desenvolvida com uma linguagem X, outro Y, enfim. O iFood não se sabe qual é também, mas já vou dizer para vocês, tá? Hoje, quando se fala em back-end, tá? A grande maioria das aplicações é desenvolvida em Java. Tá? Aí, se ele é verboso, me desculpe, mas não é essa. Falar em server-side, tá? Java aí predomina. Não tem erro. Esse negócio do Java ser verboso, por exemplo, o JavaScript agora, todas as linguagens estão tendendo a ser tipadas. O JavaScript está vendo para TypeScript, já quer seja declarado assim, Python também
já colocaram um jeito de colocar tipo no bairro também. Então, tipo, remoço tudo vai ser. No futuro, porque já sabe que colocar tipo. Algumas garantias, né? Realmente, isso aí. Bom, gente, então, diante do exposto, aí, né, os conteúdos que a gente trabalha, então, são os fundamentos de serviço, aquele estudo preliminar que vocês já fizeram aí, a comunicação de servidor para serviço web, que é utilizando protocolos apropriados, então, quais são os tipos de dados para a troca de mensagem, normalmente ali envolvendo, então, uma linguagem específica para isso, né? Vocês veem ali quando fala em JSON, XML, isso aí é padrão, né? Então, você não vai poder inventar um novo JSON para sua aplicação, não. Você vai seguir o padrão e isso é o que vai permitir que as diferentes linguagens se comuniquem, né? Aí a parte da implementação de serviços, que a gente vai ver também, a publicação de serviços, né? O que seria publicação? É a forma de API, né? Para você poder consumi-las, então. E, por fim, então, o consumo de serviço, né? Como que ele é feito, tá bom? Bom, nossas aulas aqui no laboratório, né? Os conteúdos, eles vão ser disponibilizados aí no SIGA, tá? Você já tem um material ali preparado, e eu, nessa disciplina, estava usando o SIGA. Então, vai continuar, embora que o Moodle esteja ali à disposição também, mas eu nunca alimentei, né, o conteúdo do Moodle para essa disciplina. Então, vocês vão encontrar aí nesse roteiro aí. Professor, o serviço web da internet consegue baixar para a gente. Ele não pode. Teoricamente, aparece mais tecnológica que nossa disciplina. Foi eu que fiz. Ele está em processo de revisão agora, tá? A empresa pediu prazo, a gente já vai estar terminando, acho que essa disciplina. Ela pediu prazo para final de abril, meados de maio. Tá? Mas disponibilizando, a gente compartilha, sim. É que seria bom, porque eu acho que vai ter mais conteúdo do que a gente vai ver aqui para você. Sim, sim. Tem que estar bem completinho lá. Essa disciplina, gente, embora que eu coloque duas avaliações aqui, vocês vão ver que quase toda final de aula eu pedi para vocês fazer uma atividade para entregar. Entrega, um time, né? Normalmente, por exemplo, você vai ter uma atividade que eu vou abrir hoje, se você entregar semana que vem, na semana que vem eu vou fazer aquele esqueminha lá, né? Vou pegar um dos trabalhos, né, aleatoriamente, e vou mostrando os detalhes ali junto com vocês. Tá? E normalmente a avaliação 1 vai ser aí, né, a entrega das 5 primeiras atividades. Depois a avaliação 2, ela envolve mais 2 atividades práticas, 2 ou 3 atividades práticas, tá? Eu passo ali com 2 notas e sabe ali vocês. Nessa disciplina aqui, diria assim, acompanhar direitinho, tá? Manter a frequência aí estável, né? E fazer esses exercícios, tá? Provavelmente vai colocar vocês na condição de aprovado. Não é tão duro aqui, não, né? Tá bom? Bom, aí os conteúdos vão sendo disponibilizados, né? Eu já disponibilizei ali, que seria a aula 1 e a aula 2, e normalmente eu vou abrindo, então, os conteúdos cada semana, onde vocês vão ter ali alguns vídeos
Sempre assim, explicando alguns detalhes e tal. E alguns até vão lembrar um pouco de programação orientada a objetos, para quem ainda precisa revisar, porque foi necessário, e vai fazer um reforço aí. Tem algumas gravações também de aulas anteriores aí, né? Que podem ser úteis aí para vocês, tá bom? Isso eu vou liberando, então, sempre com o tempo e o vento. Beleza? É, sobre livros de serviços web, é, eu, eu indicaria aqui dois livros que são mais práticos e de uma leitura mais fácil, e é do autor ali, o Saldat, que é da Casa do Código. Casa do Código, aliás, né? Que tem produzido bons livros técnicos aí, não sei se vocês têm visto, né? E não são tão caros, né? Os livros, às vezes, ali, sei lá, R$ 39, R$ 29, e são livros bem completinhos, assim. E eles vão muito nessa parte prática. A Casa do Código, ela basicamente, ela são os livros que produzidos para os cursos da Alura, se não me engano, que é bem reconhecido, né? Ali o pessoal é bom mesmo. E o material produzido para os cursos deles viram livros. E aí eles colocam aí, né, à venda, tudo basicamente, quase todos eles é livro digital, né? E o pessoal aí cata na internet, aí sai os PDF de tudo que é lado, né? Só cuidado com esses PDF aí. Clique aqui, clique ali para baixar, confira seu e-mail, joga seu celular, não sei o quê. Cuidado, você não precisa mais nem falar muito, né? Tá bom? Então, dê uma olhada, né, nesses livrinhos aí que, inclusive, eu também, no meu material, eu recomendo, né, o e-book da Alga Works, né? Eu já falei com vocês, essa empresa, a Alga Works aí, ela tem um livro ali de Spring Boot. Também vai para uma parte mais técnica e prática que dá uma noção geral. É um livro que está disponível gratuitamente. Olha que a Alga Works, né, ela gosta de fazer um marketing para os seus produtos, que é vender curso. Já falei para vocês, é uma empresa aí confiável, tem bons cursos. O último que ela lançou é de microserviços. Olha, eu fiquei babando pelo curso, mas tá muito caro. Diz que no Black Friday eles fizeram um pré-lançamento aí, eles deram altos descontos, né? Porque estão produzindo material, eles vão entregar todo o material em 1 ano e meio, que é muito curso mesmo, né? Olha, é o curso que vai te preparar de back-end a front-end completo, né? Com tecnologia Java e várias outras tecnologias de framework. Eu fiquei assim, de cara com a proposta deles. Só que paulado. É, acho que é acima de R$ 3.000. Tá? Mas o material que eles produzem, assim, se você tem dinheiro para pagar e perguntar para mim, vale a pena investir? Eu dizer, vale. Fecha o olho e vai. Muito bem, muito bem. Então, gente, esse aí é o nosso conteúdo. Alguém tem alguma uma dúvida?
Tá? O que nós vamos usar nessa disciplina para desenvolver aqui as nossas atividades? Eu estou meio Palmeiras. Tem uma outra caneta escura ali, sem olhar para ela, verde também. Palmeirão. A gente vai usar, então, Java, como linguagem de programação. Falei? Dá para usar outra? Dá para usar outra. Tá? E IDE de programação, né, para desenvolver. De novo, a gente poderia usar qualquer IDE de programação. Bloco de notas, se você quiser, que não é uma IDE. Tá? Mas é possível. Então, a gente vai buscar recursos para facilitar a vida, né? O material que eu tenho aí disponível e que a gente vai estar trabalhando é baseado aí no Spring Tool Suite. O Spring Tool Suite para Eclipse. O Spring Tool Suite, o que é, na verdade? O pessoal de uma empresa chamada Pivotal, acho que é uma coisa assim, eles desenvolveram, tá, 13 IDEs para facilitar o desenvolvimento de aplicações com Spring Boot. Uma delas, então, é o Spring Tool Suite baseado em Eclipse. Daí eles fizeram o quê? Eles pegaram o Eclipse, que é uma IDE de programação Java, conhecida aí mundialmente, né, até hoje, muito utilizada. Está perdendo bastante espaço pelo advento IntelliJ, né? E eles também entenderam aí que existem muitos usuários VS Code, principalmente back-end. Então, eles também criaram um Spring Tool Suite baseado no VS Code. Então, eu uso a versão aqui baseada em Eclipse, porque eu estava mais familiarizado, né? Por outro lado, também tem o IntelliJ. A versão ali, Ultimate, que vocês podem estar utilizando agora, ali, né, com as licenças de estudante, também tem os facilitadores, dá para utilizar. Mas a IDE, de fato, não pode ser problema. Eu poderia utilizar o NetBeans? Poderia, eu já me arrisquei lá também, já saiu alguma coisa, né? Mas, como eu falei para vocês, já tem ali um material, até tem vídeo gravado ali, é baseado no Spring Tool Suite. Fazer uma mudança agora seria meio que radical, haja vista que, para entender o que nós precisamos fazer na implementação, ela dá conta do recado. Mas, para quem quiser ir fazendo um paralelo, experimentando, né? Eu fiz o meu projeto aqui no Spring Tool Suite. Como é que seria fazer no IntelliJ? Lá e faz, vê se é a mesma coisa. E, na verdade, a IDE, o que difere de uma para outra nesse contexto aí, as facilidades, os atalhos, as formas de agilizar os processos de desenvolvimento. Né? Cada uma tem uma proposta, mas que, no final das contas, hoje quase todas elas andam meio que lado a lado. E, por outro lado, o que a gente vai utilizar é a tecnologia Java, é um framework para desenvolvimento de serviços web. Então, isso aí tudo é a mesma coisa. E outra questão importante que a gente vai utilizar é o framework ali para construir os projetos e fazer o gerenciamento de distribuição, deployment, e também o controle de bibliotecas, né? De dependência de biblioteca, que a gente vai estar utilizando o conhecido Maven, tá? Então, se você faz um projeto no Spring Tool Suite usando Maven,
pegar esse mesmo projeto, carregar ele no IntelliJ, o efeito é basicamente o mesmo. Tem nada. Aí vai do gosto mesmo pela IDE. Tempo aí, quem sabe a gente vai experimentando algo também. Tá bom? Então, o Spring Tool Suite, vocês veem assim, né, que Java, tá, gente, é importante destacar, o Java que a gente vem utilizando para desenvolvimento, né, o JDK, Java Development Kit. Então, nas aplicações em programação orientada a objetos, a gente usa puro Java, né? Agora, para serviços web, a gente vai continuar utilizando, né, o JDK na versão JSE, Standard Edition, que é o Java padrão, né, a base do Java. Mas, agora, pensando em serviços web, vocês já vão começar a ver também, né, uma outra estrutura do Java, que é o Enterprise Edition, né, que é voltada para o desenvolvimento de aplicações corporativas, principalmente quando você pensa em desenvolvimento de aplicações para web, que vai rodar num servidor, aí você vai ter que pensar em recursos do Jakarta Enterprise Edition, né? Então, é isso que a gente vai estar fazendo. Tá? Uma aplicação de serviço web com Java, um pouquinho diferente do que a gente faz lá na aplicação desktop, é que toda vez que você vai executar o programa, um serviço web, ele, embora você consiga executar no console ali, ele depende de um servidor, né? Então, onde que vai estar esse servidor? Onde é que você vai carregar esse servidor? Onde é que vai ser uma máquina na nuvem? Vai ser um servidor que está lá na CETIC, aí, do IFSC? Cadê esse servidor? Então, claro que a gente não precisa de um servidor remoto para fazer as nossas aplicações, fazermos os testes, ou uma aplicação em nuvem, AWS, Google, o que for, né? A gente pode fazer, sim, no nosso computador local, mas será necessário implantar um servidor no nosso computador. O que eu estou querendo dizer é algo similar ao que vocês estavam fazendo em PHP. Quem quer o servidor de aplicação PHP lá de vocês lá? O Apache rodando controlado pelo AMP, né? Um AMP é um conjunto de ferramentas ali, carrega servidor Apache, carrega servidor de banco de dados, né? Então, a primeira coisa que você faz é startar o servidor. E aí você faz as suas páginas lá, esses programas PHP, compila e coloca, né, num local apropriado, numa pasta lá que o servidor reconhece, não é isso? No caso de serviço web com Java, e usando a versão de Jakarta Enterprise Edition, vocês vão ver que vai ser necessário esse servidor também. Então, as ferramentas como o Spring Tool Suite e IntelliJ, que vão fazer o uso aí do Spring Boot para o desenvolvimento de aplicações, eles automaticamente vão carregar um servidor de aplicação. Então, a gente vai ver que esse servidor vai ser necessário e que a nossa aplicação só vai rodar se esse servidor tiver em execução. Beleza? Então, isso vai mudar um pouco do que a gente vinha fazendo até então. Muito bem, gente. Então, assim, por isso, né, eu falei ali para vocês dar uma olhada, né, nas aulas 1 e 2, onde tinha um slide ali, né, uns slides,
falando de conceitos sobre serviços web, e eu tenho um vídeo ali que eu vou falando, explicando, né, esses slides. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que vocês podem dar uma olhada depois, porque vai falar de protocolos e tudo mais, né, de comunicação, dos recursos necessários mesmo, né, para serviços web. Então, era interessante vocês dar uma olhada mais aprofundada, né, nesse conteúdo. E aí, depois, né, do intervalo, a gente já vai ver algum exemplo prático para me explicar como que é implementado, quais são os recursos necessários, certo? Aqui, desses slides, né, gostaria de fazer alguns comentários para vocês, né, aqui, que eu já até expliquei ali quando que seria esse conteúdo, né? Mas aqui a gente já tem uma ideia, né, de como se comporta o serviço web, né? Então, o serviço web você tem que criar ele, você vai disponibilizar ele no servidor, e esse serviço web ele pode ser consumido por diferentes tipos de aplicações, né? Então, para dispositivos móveis, aplicações desktop, aplicações web, implementado em diferentes linguagens de programação também, né? E aqui, claro, né, dá a impressão de que é tudo um computador clássico, ou um celular, ou um tablet, tá? Mas a regra não é válida só para isso, não. Então, quando você fala em serviço web, o serviço web ele pode ser consumido também por sistemas embarcados, né? Então, você pode ter, por exemplo, um sistema embarcado que se comunica com o serviço web para alimentar dados a esse serviço ou para consumir dados do serviço também. Então, você vai integrar, né, elementos computacionais que não necessariamente seja lá o clássico computador, monitor, tela de um celular, né? Pode ser um sistema que nem tem tela, né? Então, falando de serviços web, eu também tenho um pezinho para microserviços também, que é um conceito dentro de serviço web, que é justamente fazer pequenos serviços para que possam ser integrados a serviços maiores e compor, né, de forma sincronizada uma aplicação de forma transparente, como se fosse uma coisa só, tá? Nesse contexto entra um conceito que é bem conhecido, difundido, e talvez vocês já estudaram uma coisa, que é o Internet of Things, né? Internet das coisas. Então, Internet das coisas, para quem já leu um pouquinho sobre isso, isso também eu trato lá no projeto de pesquisa que eu coordeno, Germano, Vinícius trabalho. E tem isso, né? Nós temos lá um dispositivo controlado por um Arduino. Esse dispositivo um microcontrolador, ele tem ali um papel de um microcomputador, porque ele tem processamento, tem memória, ele recebe e transmite dados por um protocolo de comunicação, mas esse caso específico, o dispositivo não tem uma tela, ele não tem um teclado, ele não tem um mouse, não é um computador clássico. E ele está gerando dados, e esses dados eles vão ser enviados para um serviço web, né? Esse serviço web, ele processa esses dados, ele armazena esses dados, e esses dados são importantes aí para gerar toda a aplicação de front-end. No caso, lá a gente faz um controle, né, um monitoramento para auxiliar, né, no combate de furto de cabos de energia elétrica, né? Então, tem isso, né? Tem várias aplicações, né? Então, quando eu fiz o meu doutorado, eu pesquisei muito sobre indústria 4.0. Então, posso até afirmar aí que no Brasil a primeira tese de doutorado, né,
defendida com o tema Indústria 4.0, né, já olhei, eu posso, né, assinar embaixo, foi a minha tese, né, do Brasil, falando do tema, no Brasil, tá? Falando do tema Indústria 4.0. E esse doutorado eu fiz lá na USP, né, no Departamento de Engenharia Mecânica, e dentro disso eu coloquei, né, Internet das Coisas. Então, como eu fiz doutorado em engenharia mecânica, só para você ter uma ideia, né? Vim da computação. Mas não, é que lá tem 3 divisões e uma delas, dentro da engenharia mecânica, é a engenharia de controle e automação mecânica. E, então, eu fui para esse setor, onde eu tive, então, a oportunidade de pesquisar a indústria 4.0, quarta revolução industrial, e a minha proposta foi, né, justamente criar ali, né, uma arquitetura para monitorar a linha de produção, de modo que ela possa se adaptar, né, sem precisar parar toda uma indústria para produzir uma única peça, né? Então, por exemplo, se você pega uma indústria de refrigerante, tá? Todos os refrigerantes vão ter lá uma tampinha vermelha, até parece que estou falando da Coca-Cola, né? Então vai passando o refrigerante, vai sendo envasado, vem a tampinha, né? Vem o robozinho lá que coloca a tampinha, assim vai indo, né? Mas e se de repente tem um cliente lá que não gosta, né? Não toma esse refrigerante só porque ele não gosta da cor vermelha, ele quer a cor azul, né? Então, quer dizer, no meio de 1 milhão de refrigerante, tem que chegar a máquina e colocar uma tampinha azul, né? Então, quer dizer, antes, a indústria ela é programada para fazer sempre o mesmo processo. Agora é uma produção sob demanda. Então, no meio das tampinhas vermelhas, vai surgir lá uma tampinha azul. Então, tu não tem que parar uma indústria para colocar a tampinha azul, né? Então, a indústria ela tem que se autoprogramar conforme a demanda do cliente. Entendeu? Então, é uma produção sob demanda. E aí eu fiz essa proposta de arquitetura justamente pensando em serviços web, pensando em internet das coisas e, de fato, né, o computador, a tela e teclado clássico que eu tinha era só para programar, porque depois que você coloca isso para funcionar, não tem mais nada disso, é tudo computação embarcada. Professor, só uma questão de curiosidade. O teu mestrado foi sobre o que, assim? Se, tipo, fala aí. Foi sobre o teu mestrado de ciência da aplicação. Interessante, E, interessante. tipo, teve alguma relação depois com o doutorado? Não, Não? não. É que, na verdade, assim, eu terminei. A pergunta é mais ou menos qual foi o tema do meu mestrado, não é isso? Em relação ao doutorado. Teve alguma relação. Mas, né? Que, na verdade, assim, ó, eu concluí a graduação na Universidade de Juiz em 97. E em 98 eu ingressei no mestrado, aqui na UFSC. E de todas as áreas que tinham, na época, olha só, né, o que eu fui fazer? Eu fui para a área de redes. Eu conversei com um professor, um orientador, e as nossas ideias foram legais, assim, né, diante de outros professores que eu tinha conversado aqui na UFSC, e fui para a área de gerência de rede, né, onde a minha tese foi baseada nesse carinha aqui, no protocolo SNMP, Simple Network Management Protocol, né? E aí, durante o mestrado, tive que estudar muito sobre redes. E eu consegui, assim, ver que redes puramente não era minha... Não estava gostando, né?
E como eu, durante a graduação, eu já havia feito 2 anos e meio de estágio com programação, era em COBOL e tal, né? Mas ali eu tinha me encontrado com programação. E, de repente, eu fui para uma área onde era muita leitura, muita teoria, muita... Tinha que provar com fundamentos matemáticos, e não sei, eu pensando, mas não é para mim, não dá, eu tenho que programar, eu tenho que programar, tenho que programar. Aí eu fui descobrindo aqui no SNMP, o que é você conhece o SNMP? Não, aquele switch lá tem SNMP, né? Por exemplo, o Evandro lá na CETIC, lá hoje TETIC, né, que é uma direção, ele tem uma série de monitores. Se ele achar que um dos computadores de vocês aqui não deve mais acessar a rede, ele não precisa vir aqui desconectar o cabinho. Ele vai de lá e fecha aquela porta que está conectando o computador. Faz tudo remotamente, né? Então, por que é possível fazer isso? Porque ele é gerenciável. Né? Gerenciável aqui o M, management. Então, os dispositivos de redes que são gerenciáveis, você pode controlar eles remotamente. E na época eu também peguei uma oportunidade. E aí eu queria programar. Eu queria programar, não estava mais gostando só de ficar lendo, escrevendo fórmulas matemáticas, equações para provar daqui, provar dali. Não, eu queria programar. E aí, então, quando eu entrei no mestrado aqui, eu já contei essa história para vocês, em tempo fui convidado a ser professor na Uniplac em Lages. Eu fui lá, eu conheci alguns alunos meus trabalhavam na SCC TV, que era uma afiliada da SBT, muito forte. Eles que implantaram aí altas tecnologias, né, de transmissão de TV, SBT foi pioneiro em muitas tecnologias aí para transmissão de alta definição, né? E eu tinha alunos que trabalhavam na SCC. E eles vieram me falar, olha, a gente está comprando várias antenas OmniPoint para comunicação, transmissão de internet sem fio, via rádio. Né? Então, isso falando de 98, hoje você tem uma fibrinha ótica lá na sua casa. Uma das soluções para prover internet nessa época aí era ou cabo coaxial, ou para você chegar assim de forma mais prática via rádio, né? Solução via rádio. E o grupo SCC, ela se tornou um provedor via rádio, uma das primeiras ali da Santa Catarina, até com altas tecnologias, e em Lages eles fizeram isso. E aí eu fui dar uma olhada sobre esse OmniPoint, essa antena, ela era gerenciável com o protocolo SNMP, você poderia controlar ela e melhorar sinais, melhorar a quantidade de usuários e tal. O que eu fiz? Como eu queria programar, eu comecei a escrever um programa Java, né, para explorar o conteúdo da antena e observar, monitorar os dados da antena. Coisa que eles não tinham, tinha um software proprietário que tinha que instalar, e eu fiz lá uma aplicação Java, né, para monitorar essas antenas. Na época, hoje não vai usar mais isso, né? Na época, pô, ajudou bastante eles lá. Mas uma das coisas que foi bem gratificante, diria assim, na época, o nu e cru da vida, essa OmniPoint é uma antena, ela era importada. Então, a internet, gente, vocês estão no paraíso. A internet na época, quando tinha, às vezes, discada ou ali via rádio, muito ruim, né? E é muito cara também para você usar a internet. E pouco conteúdo, diferente do que é hoje. A antena dizia que tinha um SNMP, só que eu conectava e não tinha dado, nenhum dado. E aquela antena mandando sinal para tudo que é lugar. Então, como assim? Eu quase terminando o mestrado,
fiz o programa, mas todos os dados zerados. Eu achei, estou fazendo uma coisa errada. Aí a gente descobriu, não, o protocolo estava lá. Só que a empresa que desenvolveu a antena, ela pegou o protocolo SNMP e fez um protocolo próprio de controle. Então, ela tinha os dados, mas quem cuidava dos dados era a empresa. Aí foi, tipo, sim, né, uma experiência bacana que na época, em meu inglês, muito fajuto, né? Enfim, eu tive que fazer contato com a empresa que, né, produzia antena, e aí tentar tirar dela, né, essas informações e o acesso à implementação deles. Foi uma negociação longa, teve que entrar o grupo, SCC lá, tal, né, para poder disponibilizar isso, para eles acreditar que eu realmente era uma dissertação de mestrado, porque eles já fizeram fechado assim, para proteger o negócio. Aí eles liberaram. Liberaram quase já na prorrogação, assim, daí eu fui, pá, software vai fazendo os gráficos certinho. Mas ele estava querendo acessar os dados que já estavam no protocolo deles, ou estava tentando entender como funcionava o protocolo deles para você buscar a informação? Não, a ideia minha era assim, mas era monitorar os dados. Se o dispositivo tem o SNMP, eu conseguiria, porque a ideia era que era monitorar a qualidade de sinal da antena, entendeu? Que é como ela era omnipoint direcional, se você mudasse um ângulo dela, né, isso iria melhorar o sinal, principalmente se não pegasse interferência, se não pegasse uma barreira, né? Então, a ideia era fazer um software para auxiliar no processo de implantação, da instalação das antenas, para pegar o melhor sinal. Aí, pô, eu não conseguia gerar nenhum dado, mas a empresa sabia que existiam esses dados, ela protegeu. Ah, então, esses dados estavam lá, você estava guardado lá. Exato, eles estavam meio que bloqueados para uso próprio da empresa que produziu a antena. Aí, no final das contas, eles liberaram esse acesso. Tá? Eles basicamente fizeram uma máscara, assim, tinha os dados do SNMP, mas eles guardavam em outras variáveis na implementação que eles fizeram. A gente chama de implementação proprietária. E aí, então, a gente conseguiu ali o acesso e deu bom. Tá? Então, esse foi o meu mestrado. Terminei em 2001, né? No final das contas, eu aprendi a programar muito em Java e foi uma das experiências. Porque aí tu não fica fazendo programa aí de... assim, programa para clínica médica ou coisa do tipo, né? Ué, um programa que conversa lá com um sistema embarcado, né, que está provendo dados e que você vai analisar esses dados, entendeu? E, enfim, tinha programação, e aí eu me senti mais aliviado e o negócio andou, porque até então eu não sabia para onde estava indo. Mas os protocolos também não são feitos com uma linguagem de programação, tipo isso daí, esse P também. Na verdade, sim. Né? O protocolo, na verdade, eles são... se vocês estudarem redes de computadores, né, e protocolos de redes, pegar o livro do Soares, por exemplo, né, os protocolos, eles basicamente são especificações e não implementações de fato. Tá? Então, se você quer um protocolo desse daqui e implementar ele num dispositivo como um switch gerenciável, alguma coisa, aí você vai ter que implementar isso, né? Pode ser, a maioria implementa em C esse protocolo. São 7 camadas de protocolo, mas acho que esse aí deve ser uma primeira, assim. O HTTP está na série. Não, aí você está falando, né, dos modelos de referência de rede, né? Tem o RMOS, que é o modelo de referência em 7 camadas. Aí o modelo de referência OSI é a camada de aplicação, que é a camada que está no topo, tá? Os protocolos como HTTP, SNMP, TCP, TCP é abaixo, né? FTP, SSH, né? Estão na camada de aplicação. Aí a pilha de protocolos TCP/IP o RMOS é só a especificação. TCP/IP é a implementação de fato. Beleza? Meu Deus, bastante coisa. Café. 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 É.
Você vai colocar o plano em cima do lado que dá? Eu não consegui ver o plano, como se tá vendo aí, não aparece pra gente. Pra gente tá oculto, eu acho. Parar? Não fala assim. Essa notícia da primeira e da segunda aula, falando mesmo de ensino, pra gente não parece. Se não tá cadastrando. Se colocar cadastrado. Tá, para aí, espera aí que eu fiz isso antes, justamente para... por aí, né?